Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma revisão da matéria de Direito Penal, uma revisão como o próprio nome já diz, né, uma revisão turbo. Então vamos tentar aí passar na maior quantidade de artigos esses importantes, né, que foram retirados de uma análise de 200 questões que eu fiz, né, anteriores da OCP. Então aqui eu trouxe os artigos que estão previstos no edital, tá? Eu deixei anotado aqui nesse material que vocês poderão baixar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Todos os materiais de todas as revisões, tá? No link da descrição aqui vocês poderão baixar esse material de revisão. Então aqui eu trouxe os artigos que estão previstos no edital e os artigos que eu vi que são mais importantes, né? Então esses artigos aqui não estão todos aqui nessa revisão. Como eu disse, na revisão eu trouxe os mais importantes, mas aqui eu deixei os que são previstos. Caso vocês tiverem mais tempo ainda, aconselho a lerem todos. Então vamos começar aqui. Anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O que eu trouxe aqui? Primeiro, temos o princípio da legalidade, ou seja, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. Essas duas junções aqui, essas duas orações, elas formam o princípio da legalidade. Mas é importante sabermos que o princípio da legalidade ele é dividido em dois. E eu até coloquei aqui, o princípio da reserva legal, ou seja, não há crime sem lei anterior que defina. Antes da cominação, por exemplo, eu cometi um crime. Antes de eu cometer esse crime, tem que estar previsto uma lei tipificando aquela atitude como crime, né? Senão não tem como, por exemplo, eu fazer uma ação e depois que eu fiz essa ação, o Poder Legislativo, por exemplo, edita uma lei e eu vou ser punido por isso, sendo que quando eu pratiquei não tinha nada. Então esse é o princípio da reserva legal. E não há pena sem prévia cominação legal, ou seja, tem que ter uma pena já especificada daquela atitude que eu tomei. E esse é o princípio da anterioridade. Antes de eu cometer, tem que estar tipificado quais serão as sanções previstas para aquela determinada atitude. A lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Esse artigo é muito importante, gente. A lei posterior que, de qualquer modo, favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, se veio por exemplo, eu pratiquei um crime e quando eu pratiquei o crime, a pena estava entre 4 e 5 anos. Um exemplo. Dias depois, houve uma redução de pena. De 4 a 5 foi para 2 a 3. Então, como é uma lei benéfica para o réu, para o agente, então ela vai retroagir, ou seja, aplicará para mim. Diferentemente, se em vez de 4 e 5 foi para 6 e 7, essa lei não vai ser aplicada a mim. Por quê? Porque é prejuízo ao réu. Então, sempre quando a lei favorecer o réu, a lei retroage. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a vigência. Essa aqui é uma exceção do que eu disse no artigo anterior, né? Porque assim, vamos supor que durante a Copa do Mundo tem uma lei que prevê determinado, vamos supor, furto. O furto é de 5 a 7, um exemplo, durante a Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, o furto volta a ser, por exemplo, de 1 a 4, como ele é. Então, mesmo que decorrido esse período, se eu pratiquei quando ele estava vigente ali, por exemplo, a lei excepcional ou a temporária, eu vou ser punido por ela, porque ela tem essa força aí de não retroagir, mesmo se for benéfica. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É considerado o tempo do crime ou da atividade. Lembrem-se, tanto no direito penal comum como no direito penal militar, tempo do crime é atividade, sem exceção, tá? Agora eu vou chegar no artigo 6º e aí eu coloco uma diferença dos dois. Mas tempo do crime sempre atividade.
Territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então aqui nada mais é do que, por exemplo, se você tem uma embarcação pública, por exemplo, está a serviço do Brasil, e essa embarcação está ancorada lá na França. Se houve um crime dentro dessa embarcação, ela é uma extensão do território brasileiro, ou seja, como ela está a serviço do Brasil, é como se fosse aquela embarcação ali fosse uma parte do Brasil. Então não será aplicada a lei francesa, e sim a lei brasileira. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Aqui já é um caso diferente. Aqui é quando as embarcações ou aeronaves privadas estão no território do Brasil. Então vamos supor, um barco da Alemanha está no território do Brasil. Um barco privado, não é um barco que está a serviço do governo alemão. Um barco privado está no território do Brasil. E ali houve uma desavença entre as pessoas que estão nesse barco e um ceifa a vida do outro. Então, como eles estão no território brasileiro e a embarcação é privada, eles responderão de acordo com a lei brasileira, beleza? Diferentemente, se fosse, por exemplo, uma embarcação de natureza pública, ou seja, estivesse a serviço do governo alemão, aí já seria outra história, mas como é privada e está no Brasil, no território brasileiro, respondem pela lei brasileira. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Consideram-se para efeitos penais lugar do crime tanto o local da ação criminosa quanto o local do resultado criminoso. Se um dos dois ou ambos ocorrerem no Brasil, o criminoso poderá sofrer a aplicação da lei brasileira. Portanto, o Brasil adotou a teoria da ubiquidade, mista ou unitária, né? Esses três aqui são os nomes que a banca pode trazer. Eu trouxe aqui teoria da atividade ou da ação, que é o artigo 4º que eu li para vocês anteriormente. Lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta, seja uma ação, ou seja, eu pratiquei, ou a omissão, ou eu deixei de fazer, deixei de realizar. Teoria mista ou da ubiquidade, que também é conhecida como teoria eclética, o lugar do crime é tanto aquele em que foi praticada a conduta, ou seja, houve a ação ou omissão, quanto aquele onde produziu ou deveria produzir o resultado. Essa teoria do resultado aqui não é muito importante para esse concurso, tá? Eu vou até riscar ela, porque ela é mais aprofundada. E eu focaria nessas duas aqui, tá? Mas se vocês quiserem ler aí, agora eu vou trazer aqui a diferença que pega muitos candidatos. O lugar do crime e o tempo do crime no Código Penal é um. O lugar do crime no Código Penal Militar pode ser analisado na ação ou na omissão. Então, vou ensinar isso aqui para vocês. Sempre quando perguntar lugar ou tempo do crime no Código Penal comum, você escreve em luta, que é isso que eu coloquei aqui, ó. Luta. Lugar do crime, a teoria da ubiquidade. Tempo do crime, a atividade. Então, o Código Penal não tem mais detalhes. Quando perguntar lugar ou tempo, escreve luta e vocês vão colocar aqui, ó, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Já o Código Penal Militar, vocês vão escrever, eu coloquei esse mnemônio aqui, ó, Lucão. Por que Lucão? Vou explicar para vocês. Deixa eu tirar essa diferença aqui. Pronto. Por que Lucão? Muitos candidatos fazem essa confusão aqui, mas agora eu vou ensinar para vocês.
Lugar do crime. Lugar do crime. Ubiquidade. Comissão. Atividade. Omissão. Pronto. Sempre quando perguntar tempo do crime, seja no Código Penal, seja no Código Penal Militar, tempo do crime é teoria da atividade. Não tem discussão. Tempo do crime, teoria da atividade. Tanto no CPM, tanto no CP. Mas quando perguntar lugar do crime, no CP, ubiquidade. No CPM, devemos analisar se for uma conduta que teve uma omissão ou uma ação. Então agora eu vou explicar. Ó. Lugar do crime, ubiquidade. Se for comissivo, ou seja, um crime comissivo, eu tive aquela atitude, eu tive aquela ação. Então, esses 3 primeiros aqui fazem parte de um. Lugar do crime é ubiquidade se for um crime comissivo, ou seja, eu pratiquei a ação. Já o lugar do crime em um crime omissivo é a teoria da atividade. Então, quando perguntar, candidato, qual é o lugar do crime na omissão de socorro, por exemplo? Então, se é um crime omissivo, é a teoria da atividade. Se é um crime comissivo, ou seja, eu fiz, vamos supor, um homicídio, saquei minha pistola, efetuei um disparo, homicídio. Então, é uma comissão, eu realizei essa conduta. Então, o lugar do crime é a ubiquidade. A atividade e omissão estão juntas, tá? Eu até separei por cores aqui, não confundem isso. Isso aqui é no CPM. Previsão do Código. Vou deixar anotado aqui. Pronto. Previsão do Código Militar. Penal Militar. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Esta é a extraterritorialidade incondicionada. Por que incondicionada? Porque não necessita de condições para ser aplicada. Agora eu vou mostrar para vocês a condicionada. Ou seja, se o crime for contra a vida ou liberdade do presidente da República, independentemente de qualquer coisa, será aplicada a lei brasileira. Ou seja, o presidente está lá na França e lá um francês atenta contra a vida do presidente. Vai ser aplicada a lei brasileira, independentemente de qualquer coisa, tá? Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, dos estados, do território, do município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública ou por quem está ao seu serviço, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, nos casos acima, o criminoso é punido pela lei brasileira, mesmo se for absolvido ou condenado no estrangeiro. Ou seja, eu cometi um crime contra o presidente lá na França, eu sou francês, e lá eu fui absolvido. Não importa, eu serei condenado, né? Será aplicada a lei brasileira para mim, independentemente se eu fui absolvido ou condenado lá na França, beleza? Já aqui é a extraterritorialidade condicionada, ou seja, há condições para que seja aplicada. Então, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgadas. Entrar o agente em território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, essa é a dupla tipicidade, ou seja, o crime que eu não posso ser, por exemplo, punido por fumar maconha na Holanda. Por quê? Porque lá é permitido, né? Então eu não posso ser punido aqui no Brasil porque eu fumei maconha lá, porque lá é permitido. Um exemplo, tá? Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou aí não ter tido cumprido a pena, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra o brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior.
Essa parte aqui já é mais aprofundada, tá? Então já não merece que a gente aprofunde tanto. Não foi pedida ou foi negada a extradição, houve a requisição do ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Esse artigo aqui é muito importante e o examinador pode fazer uma pegadinha. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Então eu coloco esse mnemônico aqui, ó. A pena cumprida no estrangeiro é a SIDA. Computa quando idênticas, atenua quando diversas. Computa quando idênticas, atenua quando diversas. Então, diversas, atenua, computa, idênticas. Então, quando vocês lerem esse artigo lá na prova, vocês escrevem SIDA, que aí vocês vão ver lá. O C e o I tem que estar junto, computa quando idênticas, e o D e o A tem que estar junto, porque às vezes eles colocam assim, computa quanto diversas e atenua quando idênticas. Aí ele trocou. Então, se vocês lerem esse artigo aqui, você já escreve na prova, SIDA. Aí se você ver se o C e o I estão juntos e o D e A estão juntos, beleza, está certo. Mas é igual eu falei, às vezes ele coloca aqui, ó, computa quando diversas e atenua quando idênticas. Tá errado, porque ele trocou. Fica aqui o C e o D junto e o A e o I. Então é CI e o D e o A, tá? Eu vou colocar aqui para eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências e podem ser homologadas, ou seja, a sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e ao uso dos efeitos civis, sujeitá-lo à medida de segurança. A homologação depende de, para os efeitos previstos no inciso 1, ou seja, obrigar o condenado, de pedir da parte interessada, para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Contagem de prazo. O dia do começo inclui-se, aí a banca coloca exclui, no cômputo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Pronto, saímos da parte geral e vamos para a parte especial. Esses dias um aluno meu lá veio me perguntar qual é a diferença da parte geral e a parte especial, que eu coloquei lá para ele estudar a parte geral e a parte especial. A parte geral é do artigo 1 ao artigo 120. Lá atrás, por exemplo, conceitos, princípios, tipos de extinção de pena, livramento condicional e tal e tal. Eu diria que é como uma introdução do Código Penal, é a parte geral. Já a parte especial são os crimes e as sanções desses crimes, ou seja, do artigo 121 em diante. Então, sempre quando alguém falar, estude a parte geral, é do artigo 1 ao 120. Estude a parte especial, 121 em diante, que são os crimes, beleza? Dos crimes contra a vida. Homicídio simples, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Trouxe aqui o homicídio privilegiado. Quando vocês ouvirem privilegiado, é que o réu será privilegiado, tá? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Gente, é chato decorar essas frações demais a conta. Eu sou totalmente contra essas frações. Entretanto, nós, estudantes, concurseiros, ficamos à mercê dessas bancas, né?
E a OCP é uma das bancas que cobra muita literalidade da lei, ou seja, ela vai cobrar o preceito secundário e essas frações. Mas o que é o preceito secundário? Isso aqui é um preceito secundário. Ou seja, a pena. Isso aqui é o caput. A ração é o preceito primário. Isso vai cair nessa prova? Não, porque isso é muito doutrinário e tal. Então, não acredito que caia. Mas estou aqui, já que eu falei, né? Então, vocês sabem. A descrição é o preceito primário e a pena propriamente dita, né? A sanção é o preceito secundário. Homicídio qualificado. Se o homicídio é praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, a ocultação e a impunidade ou vantagem de outro crime. Essa aqui é muito importante, ó. Eu daria uma atenção a mais, porque está, infelizmente, né, algo que acontece bastante e as bancas cobram muito. O feminicídio é o homicídio qualificado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 44, que ela é, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Civil, né? Vocês sabem isso, estão estudando a Constituição Federal, artigos esses importantes que vão cair na sua prova. Integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela contra seu cônjuge, companheiro e parente consanguíneo até o 3º grau. Às vezes, a banca coloca até o 2º grau. Como que eu faço para decorar que é até o 3º? Eu faço isso aqui, ó. Cônjuge é um, companheiro é outro e parente. Então, só pelos 3 nomes aqui, eu já coloco lá 3º. Então, contra o seu cônjuge, contra o companheiro ou contra o parente. Eu conto 3 tipos de pessoas aí. Então, eu já coloco lá consanguíneo até o 3º grau. 3 tipos, 3º grau. Porque às vezes a banca na maldade faz isso aqui, ó. Pronto, a alternativa está errada. Então é 3º grau. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Consideram-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Como eu disse, é uma atitude aqui repugnante, né? Mas infelizmente temos que estudar isso porque a nossa lei é muito frágil, né? E essas pessoas que agridem as mulheres aí não tem uma repreensão como deveria ter, né? Então o Código Penal fica ali girando, tentando abarcar isso. Então, e as bancas já pegam esses assuntos e cobram muito. Por quê? Porque infelizmente é uma coisa que acontece demais na nossa sociedade. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Esse aqui, eu trouxe aqui para vocês o nome. O nome desse instituto é conhecido como perdão judicial, ou seja, o crime praticado, ele é tão grave que o próprio resultado do crime, dessa ação no caso, é tão grave que o juiz deixa de aplicar a pena. Então eu nem coloco como um crime, vamos supor, o pai chega numa escola para deixar o seu filho. E aí ele esquece de puxar o freio de mão e desce do carro para ir abrir a porta. Só que quando ele está girando ali para ir abrir a porta, o filho já desceu e foi para trás do carro. O carro deu a ré porque ele não puxou o freio de mão, atropelou o filho e o filho morreu. Vocês acham que o juiz deve condenar esse pai por homicídio, sendo que foi culposo? Não, por quê?
porque a dor de ter perdido o filho já é muito mais grave do que uma sanção que poderia, por exemplo, impugnar a esse pai, tá? Então lembre-se, é conhecido como perdão judicial. E também um detalhe, é só em hipótese de crimes culposos, tá? Os crimes que, por exemplo, dolosos, que o agente teve a intenção de praticar, não se aplica o perdão judicial, apenas em crimes culposos. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada ou pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. A pena de feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Outra parte, para vocês verem aqui o tanto que fala sobre feminicídio, né? Durante a gestação, essa parte que é importante, gente. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 à metade, como eu disse para vocês, é importante saber essas frações, durante a gestação ou nos 3 primeiros meses após o parto. Às vezes ele coloca antes do parto, tá certo, porque é durante a gestação, mas aqui às vezes ele coloca 5 meses, 7 meses, mas é 3 meses, tá? Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Uma prova, uma vez eu vi uma questão que o cara que estava, esqueci o nome, como que é o nome? O examinador, na presença, ele colocou aqui, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente do criminoso. Colocou DG, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente do criminoso. E na hora ali você tá tão corrido e você marca essa como certo, mas é da vítima, tá? Vou até preencher aqui. Em descumprimento das medidas protetivas de urgências previstas na Lei Maria da Penha. Então aumenta-se de 1/3 até a metade, né? Isso, 1/3 até a metade, se for praticado em descumprimento das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Esses crimes que eu falei aqui para trás são da competência do júri. A automutilação é juiz da primeira instância. Depois vocês pesquisam, já é o segundo vídeo que eu falei, os crimes da competência do júri, tá? É importante saber. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Matar sob a influência do estado corporal o próprio filho durante ou logo após o parto. Aqui temos um crime próprio, ou seja, que só pode ser praticado pela mãe, matando o próprio filho. Para caracterizar o infanticídio, é necessário que ocorra o estado corporal, elemento físico, estado biológico natural da mulher, mais a influência do estado corporal na mente da mulher, elemento psíquico. O critério da análise do estado da mulher no infanticídio é fisiopsicológico. Artigo importante, lesões corporais, artigo 129. Tem as lesões leve, grave e gravíssimas. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Essa é a leve, tá, gente? A grave, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui coloca 40, 50, mas é 30, tá? Se resulta perigo de vida. Se resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função. Se resulta aceleração de parto. Lembrem-se, isso é lesão corporal de natureza grave. Agora, aqui é a gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho, ou seja, não é 30 dias, é permanente. Enfermidade incurável. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Deformidade permanente e aborto. Lembre-se, a gravíssima causa o aborto. A grave, a aceleração do parto. Então dá para vocês fazerem uma análise aí, tá? Porque às vezes coloca lá
Aceleração de parto é gravíssima. Não, é grave. Gravíssimo é um aborto. Lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, reclusão de 4 a 12 anos. Se o agente comete o crime, aqui o privilegiado, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida da injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O juiz, não sendo grave as lesões, podem ainda substituir a pena de detenção pela multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Se ocorrer qualquer das lesões do parágrafo anterior, se as lesões são recíprocas, lesão corporal, se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. Violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva, ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seus agentes, o agente das relações domésticas de coabitação, detenção de 3 meses a 3 anos. Nos casos previstos no parágrafo 1º, na terceira desse artigo, se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9 desse artigo, aumenta-se de 1/3. A pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 44, que a gente chama de crime funcional, que é contra ali a função que esse agente presta, Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, contra o seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo até o 3º grau. Em razão dessas condições, a pena aumentada de 1 a 2/3. Então, 1, 2, 3 aqui, lembra? 1, 2, 3 aqui e 1, 2, 3 aqui, né? 3 pessoas, 3º grau, a pena é aumentada de 1 a 2/3 da lesão corporal. Calúnia. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, se você imputa crime a outra pessoa, isso é a calúnia, tá? Se você imputa a contravenção penal, não é calúnia. Por quê? Porque a calúnia é imputar fato definido como crime, não como contravenção penal. Beleza? Tem a diferença. Detenção de 6 meses a 2 anos. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. É punível calúnia contra os mortos. Admite-se a prova da verdade, salvo se constituído o fato imputado como crime da ação privada, o ofendido não for condenado por sentença irrecorrível, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no artigo 141, se o crime é imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Essa é a seção da verdade, tá? Então eu não vou ser punido caso o que eu falei foi verdade, né? Difamação. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E multa. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injuriar alguém. Artigo 140. Ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, ou no caso de retorção, ou seja, você injuriou e ele te injuriou, então o juiz pode deixar de aplicar a pena. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou por meio empregado, se considera aviltantes, detenção de 3 meses a 1 ano. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, à condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, de 1 a 3 anos e multa. Artigo 155. Furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção e diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Aqui também temos a figura do furto privilegiado. Equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Aqui eu deixei uma dica para vocês, tá? Se o indivíduo puxa energia diretamente do poste, que é o furto mediante fraude, se o indivíduo altera o medidor, é o estelionato. Depois você lê aqui. Além de que eu acho que, apesar de que eu acho que isso aqui já é muito aprofundado, mas eu deixei aqui para vocês darem uma lida. Furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculos à subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Essa parte aqui é bem importante. O furto qualificado é bastante cobrado. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver um emprego de explosivo ou artefato análogo. Gente, isso aqui é crime hediondo, não confunda. Isso aqui é o emprego de explosivos para cometer o furto. Não é o furto de explosivos, tá? O furto de explosivos não é hediondo. Agora, você utilizar os explosivos para furtar, crime hediondo. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto é cometido mediante fraude e cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, ou com ou sem a violação de mecanismos de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. A pena prevista no parágrafo 4º desse artigo considerada relevante o resultado gravoso, aumenta de 1 a 2/3, de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, e aumenta de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra o idoso ou vulnerável. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para o exterior ou para outro estado. A pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Furto de coisa comum. Subtrair o condômino, cordeiro ou sócio para si ou para outra a quem legitimamente a detém a coisa comum. Detenção de 6 meses a 2 anos. Somente se procede mediante representação, então é um furto contra o patrimônio crime contra o patrimônio que se procede mediante representação. Não é punível a subtração da coisa comum fungível, cujo valor não exceda a cota de quem tem direito ao agente. Roubo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzi-la à impossibilidade. Roubo próprio. Primeiro age com violência, depois subtrai. Diferente do roubo impróprio, como eu disse. O roubo próprio, eu saco a minha arma e falo, me passa o celular. O roubo impróprio, eu estou andando ali e vejo que o celular ali da pessoa está meio que saindo assim do bolso. Eu arranco o celular da pessoa. Ela olha para trás e eu saco a minha arma e falo e faço uma ameaça para ela não vir até mim. Ou seja, o roubo próprio. Eu pratico a violência antes ou a grave ameaça, e o roubo impróprio eu pratico depois de ter subtraído. As pessoas dizem que o roubo impróprio é o furto que não deu certo, ou seja, você está furtando, a pessoa viu, aí você ameaça ou desfere alguma violência. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de segurar a impunibilidade. Esse é o roubo impróprio. O roubo aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se, ao concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade,
se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, aumenta-se de 2/3. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Se há destruição ou rompimento de obstáculo ou mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em dobro, a pena prevista no caput desse artigo. Deixei aqui um quadrinho aqui para vocês verem, a arma branca, aumento tal, arma de fogo, aumento tal. Na arma branca, o aumento de 1/3 até a metade. Arma de fogo de uso permitido, aumento de 2/3. A arma de fogo de uso restrito ou proibido, dobro da pena. Se a violência resulta lesão corporal grave ou morte, essas são as hipóteses de homicídio qualificado, tá? O resto é aumento de pena. Que eu coloquei, né, que são as duas qualificadoras, roubo circunstanciado, roubo qualificado pelo Estado, lesão corporal grave ou morte. Deixei aqui um quadrinho para vocês lerem, tá? Baixem esse material, tá na descrição do vídeo, que façam download e podem estudar aí quanto tempo vocês quiserem. Estelionato. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou pessoa com maior de 70 anos. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título que eu li aí atrás, quando em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, do ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo do cônjuge, desquitado ou judicialmente separado, de irmão, legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, o que eu quis dizer? Esses crimes anteriores que eu falei, se não for praticado com violência ou grave ameaça, e for, por exemplo, contra o cônjuge, contra a sua esposa, ou seja, eu furtei, por exemplo, vamos supor, R$50 da minha esposa. Então, esse crime, ele é isento de, não há pena, né? Porque aqui está falando do cônjuge na constância da sociedade conjugal, do ascendente ou descendente. Eu peguei tipo um controle de videogame do meu filho para mim. Então não é crime, porque é isento de pena quando está cometido aqui. Lembrando que não pode ser crimes que tem, por exemplo, violência ou grave ameaça. O 181 é isento de pena. O 182 é mediante representação, ou seja, o cônjuge desquitado. Lá em cima, no 181, é na constância da sociedade conjugal. No 82 já é cônjuge desquitado, do irmão, legítimo ou ilegítimo, do tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Esses crimes são mediante representação. Aí aqui fala o que eu falei, né? Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores se o crime é de roubo, extorsão ou, em geral, quando há emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, algo estranho que participa do crime. Ou seja, eu e um meu amigo fomos praticar furto na loja do meu pai. Eu não responderei pelo crime. Por quê? Porque tem aquela escusa absolutória ali. Entretanto, o estranho que participa do crime, que no caso é o meu amigo, ele vai responder. Se o crime é praticado contra uma pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Se é superior a 60 anos, essas duas coisas que eu falei anteriormente, nos artigos 181 e 182, não tem valor, tá? Se for superior a 60 anos, vai ser aplicado. Gente, agora chegamos na parte principal aqui para mim, né? Depois dessa análise que eu fiz das questões, eu percebi que a OCP ama de paixão crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, se você chegasse a mim e perguntasse, Moisés,
Quais os crimes que eu dou mais ênfase? Eu colocarei aqui do 312 em diante desses que eu trouxe aqui, né? Como vocês vão baixar esse arquivo, leiam esse do 312 para baixo. Lembrem-se, no final ali eu vou mostrar que eu trouxe uma tabelinha com as palavras-chave, tá? Então vamos lá. Principais artigos, tá? Peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Esses bizu aqui eu coloquei para vocês lerem, tá? Eu não vou ficar adentrando muito, porque senão a aula fica muito extensa, mas não deixem de ler. Peculato furto. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo posse do dinheiro, valor ou bem, subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade de que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Exemplo de um peculato furto. O funcionário que leva ou vende o computador público de suas atribuições em competência do exercício da atividade pública. Então, esse é um exemplo de peculato furto. Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. No caso do peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, ou seja, o peculato culposo, se for antes da sentença, isenta de pena, ou seja, extingue a punibilidade. Se for depois da sentença, reduz até a metade de imposto. Tá? Concussão, o verbo exigir, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Excesso de exação, exigir tributo, tá? A concussão, exigir para si ou para outrem, vantagem e tal. Esse excesso de exação, exigir tributo, beleza? Agora eu vou mostrar a tabelinha que eu trouxe aqui. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Gente, esse excesso aqui, se o funcionário público exige tributo ou contribuição social de que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega a cobrança no meio vexatório ou gravoso. Deixa eu colocar aqui. Porque assim, separar as cores. Esses dois aqui, exigir e exigir tributo ou contribuição social, vocês têm que ficarem muito ligados neles, porque é um dos principais da OCP, tá? Corrupção passiva, os dois S aqui já mata a questão, ó. Vou ensinar para vocês. Solicitar, receber. Aí pra gente lembrar, a gente fala assim, ó, receber. Receber. Então, solicitar, receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a prática infringido dever funcional. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-la contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esse aqui é muito importante, essa parte, interesse ou sentimento pessoal, vocês já lembram de prevaricação. Então, se um funcionário retarda ou deixa de praticar, cedendo a pedido ou influência de outrem, corrupção passiva majorada. Se o funcionário retarda ou deixa de praticar por interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Condescência criminosa. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento de autoridade competente. O crime de condescência criminosa é crime omissivo próprio ou puro, ou seja, o agente público que tem essa aí de deixar de
deixar o funcionário de levar esse fato, né, quando ele não puder ali punir, ele deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, tá? Não é, por exemplo, o funcionário que praticou um ato criminoso fora do exercício, tem que ser no exercício do cargo. Funcionário público. Aqui é a conceituação. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em atividade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. A pena será aumentada a terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargos em comissão de função. Isso aqui é um aumento da terça parte da pena quando esses crimes anteriores que eu falei forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Corrupção ativa. Nós vimos que na passiva tem aquele oferecer, receber, que eu coloquei... Não, oferecer não, né? É solicitar e receber. Então, qual é a diferença aqui? Corrupção passiva, ou seja, eu estou solicitando para mim, algo que está vindo para mim, eu estou recebendo. Passiva, estou recebendo, né? Então, o cara chega ali na Blitz e fala, ó, eu vou te dar R$5.000 para você me liberar. Ou eu solicitar, eu estou recebendo. Diferentemente da corrupção ativa, a pessoa está oferecendo, ou seja, eu que estou recebendo, eu sou o agente público da Blitz ali, eu estou recebendo. Então, eu vou responder por corrupção ativa ou corrupção passiva. Quem está me oferecendo dinheiro, que é o dono do carro, que quer passar, por exemplo, corrupção ativa. Então, ele está sendo ativo, oferecendo, eu estou sendo passivo, recebendo. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Oferecer ou prometer. Descaminho. Descaminho e o contrabando, eles são muito idênticos. A diferença é que o descaminho, a mercadoria não é ilícita, né? Não é proibida, ele só está ali tentando desviar para não pagar tributos. E o contrabando, a importação ali, né, ou a exportação é de mercadoria proibida. Então, descaminho, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída de consumo de mercadoria. Então, descaminho, mercadoria lícita, mas sem pagar os tributos. Contrabando, mercadoria ilícita. Importar ou exportar, mercadoria proibida. As penas no descaminho e no contrabando, se forem praticados em transporte aéreo, ou seja, está contrabandeando pelo avião, por marítimo ou fluvial, pelo mar ou por rios, são aumentados ao dobro, aplica-se ao dobro, tá? Tanto no descaminho, tanto no contrabando, tá? As duas aqui, ó. Tráfico de influência. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outro vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário público. Que é a denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe ser inocente. Aqui, gente, ele dá causa a uma ação ali do poder público, ou seja, investigação, um processo, restauração do inquérito, fazer falso testemunho ou falsa perícia, fazer afirmação falsa
ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata e declara a verdade. Ou seja, o perito foi lá, fez uma falsa perícia para livrar um amigo dele, que estava sendo condenado por um crime. Antes da sentença, o perito arrepende, ele chega lá e fala, oh, juiz, eu fiz isso para livrar meu amigo e tal. Se ele fizer isso antes da sentença, ou seja, se ele se retrata, o fato deixa de ser punível. Exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Um exemplo de exercício arbitrário das próprias razões, muito usados em questões. Uma garota de programa saiu com um rapaz. Após ali eles praticarem o ato sexual, o rapaz não quis pagar ela. E aí ele estava com um cordão de ouro. O que ela pensou? Já que ele me deve o programa, eu vou arrancar esse colar dele aqui como forma de pagamento. Ela vai lá e puxa o colar dele e pega. Então, esse é um exercício arbitrário das próprias razões, que fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Então, ela pegou esse cordão dele, não vai ser o furto nem o roubo. Por quê? Porque, em tese, ele deve ela e ela achava que aquilo ali era uma pretensão legítima. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Ou seja, ela não praticou nenhuma violência, o cara tem que ir lá e dar a queixa dela na delegacia. Ou seja, furtei o celular do meu amigo porque ele me deve, necessito que ele preste queixa. Por quê? Porque o furto não tem violência nem grave ameaça. Favorecimento pessoal e favorecimento real. Essa é uma diferença que vocês têm que saber, tá, gente? Deixa eu colocar aqui. Favorecimento pessoal. Fala de pessoa. Então logo você já pensa, eu vou favorecer uma pessoa. Auxiliar a subtrair-se a ação da autoridade pública, autor do crime a que é cometida a pena. Ou seja, aqui é combinada a pena de reclusão. Desculpa. Se quem presta o auxílio é ascendente, é descendente, é cônjuge ou irmão do criminoso, ele é isento de pena. Ou seja, o meu irmão cometeu um roubo e veio correndo para minha casa. Eu coloquei lá dentro da minha casa, fechei o portão. A polícia chegou, falou assim, fiquei sabendo que seu irmão está aí. Eu falo, não, meu irmão não está aqui e vocês não vão entrar. Eu não serei julgado, isso não é um crime. Por quê? A lei prevê que quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, ou seja, ele é meu irmão. Então eu posso guardar ele aqui em casa. Diferentemente, se é o meu amigo. Se é o meu amigo, eu estou cometendo um crime. Favorecimento pessoal. Porque eu estou escondendo ele ali sem ter nenhuma previsão de isenção de pena. Diferentemente do favorecimento real. Por exemplo, o meu irmão roubou um carro e quer deixar na minha garagem. Eu vou ser isento de pena? Não. Favorecimento pessoal, ou seja, eu esconder o meu irmão é uma coisa. Eu esconder o carro que o meu irmão roubou já é outra coisa, tá? Então, se for ascendente, descendente, ou seja, filhos ou os pais, cônjuge, esposa ou esposa, irmão, eu posso esconder, né, para vocês entenderem, eu posso esconder e não cometer crime. Entretanto, isso é esconder a pessoa, não o produto do crime, tá? Então, nós finalizamos aqui e, como eu disse, eu trarei para vocês uma tabela com os principais crimes contra a administração pública e suas palavras-chave. Então tá aqui, peculato apropriação, apropriar-se de algo que tem a posse, razão do cargo, concussão, exigir vantagem, prevaricação, retardar, contrabando, importar, denunciação caluniosa, imputa falso, entendeu? Então eu trouxe aqui essa tabela aqui para vocês lerem bastante e chegarem na prova com isso aqui gravado, porque como eu disse e repito, a OCP tem uma paixão pelos crimes contra a administração pública.
Beleza, pessoal? Então vocês baixem esse material aí na descrição. Tem os meus simulados também na descrição que eu vendo, simulado para a Polícia Militar de Goiás, para soldado. Tem a apostila também, tem o meu Instagram. Se eu errei alguma coisa aqui na aula aqui, vocês mandem para mim no Instagram ou até mesmo no comentário. Como eu sempre digo, eu não sou um especialista, não sou um doutor nesses assuntos, mas também sou um estudante, então, e respondo muitas questões. E de acordo com as questões respondidas, eu trago aqui um material mais enxuto do que precisar de estudar todos os artigos disponíveis no edital. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima.